Salve, salve família! Meu nome é Gabriel, somos do Colégio Estadual Prefeito Mendes de Moraes e este é nosso podcast de português e literatura. Agora eu vou falar como foi conhecido o pré-modernismo. O pré-modernismo foi um período de intensa movimentação literária que marcou a transição entre o simbolismo e o modernismo, caracterizasse pelas produções desde o início do século até a Semana de Arte Moderna, em 1922. Para muitos estudiosos, esse período não deve ser considerado uma escola literária, uma vez que apresenta inúmeras produções artísticas e literárias distintas. Em outras palavras, ele reúne um sincretismo estético, com presença de características neorrealistas, neoparnasianas e neossimbolistas. Oi, gente, eu sou a Keila, da 2008, e eu vou falar sobre o contexto histórico do pré-modernismo. O pré-modernismo foi o período da literatura brasileira que teve seu desenvolvimento nas décadas de 1910 e 1920. Muitos estudiosos da literatura brasileira afirmam que foi um período de transição entre o simbolismo e o modernismo. O pré-modernismo brasileiro situa-se no contexto histórico da consolidação da República. A expectativa de um novo Brasil mais justo e moderno, com o advento do regime republicano, foi frustrado. As desigualdades continuaram. A oligarquia se manteve no poder. A participação política ficou restrita às elites e os conflitos sociais. Exemplos: Guerra da Vacina, Guerra do Contestado, Cangaço e Revolta da Chibata pipocaram pelo Brasil. Foi este contexto que influenciou a produção literária das duas primeiras décadas do século XX. As principais características do modernismo foram a abordagem de problemas sociais brasileiros, como desigualdade, conflitos, pobreza e exclusão social, e a política também. Estes temas serão retratados principalmente nas obras de dois importantes escritores da época, Lima Barreto e Euclides da Cunha. Regionalismo, valorização de aspectos culturais de região do Brasil. Estética literária marcada por valores do naturalismo. Mistura de estilos literários de escolas anteriores, sincretismo estético, surgimento em alguns escritores, Lima Barreto, por exemplo, do uso da linguagem coloquial, surgimento, embora o conservadorismo ainda se faça presente, de inovações técnicas na forma de expressão literária, rompimento com o academismo que existia até então. Por não se tratar de um colégio literário, mas sim um período de transição, as características acima não estão presentes nas obras de todos os artistas pré-modernistas, né? Então, cada escritor possuía seu próprio estilo, suas próprias técnicas de temática de destaque. Oi, meu nome é Leonardo e eu vou falar sobre as características do pré-modernismo. E entre as características das obras do pré-modernismo destacamos a denúncia social, pois as obras elas tinham como principal finalidade denunciar a realidade brasileira, destacando aspectos como a desigualdade social e entre outros. O regionalismo, pois a situação do homem do campo também vai ser apresentada, tem aquela idealização, características lá do arcadismo e do romantismo. Os personagens, vou entrar em cena aqui, o sertanejo, o caipira, os funcionários públicos, os moradores do subúrbio e da periferia. Os cenários, temos em foco, por exemplo, o interior paulista, muito presente nas narrativas do Monteiro Lobato. O subúrbio carioca também, onde circulam os personagens de Lima Barreto. Temos também o sertão nordestino lá na obra do Euclides da Cunha. Os principais temas que a gente tem aqui sendo abordado no pré-modernismo podem ser os fatos políticos, economia, cultura do povo e os movimentos populares.
como por exemplo na obra O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Ele vai tematizar o governo de Floriano Peixoto. Já na obra Os Sertões, de Euclides da Cunha, a gente vai ter o relato da Guerra de Canudos. E agora eu vou falar sobre os autores e suas obras. Euclides da Cunha foi um escritor, jornalista e professor brasileiro, autor da obra Os Sertões. Foi enviado como correspondente ao sertão da Bahia pelo jornal O Estado de São Paulo para cobrir a guerra no município de Canudos. Seu livro, Os Sertões, narra e analisa os acontecimentos da guerra. Foi eleito em 21 de setembro de 1903 para a cadeira número 7 da Academia Brasileira de Letras. Euclides Rodrigues Pimenta da Cunha nasceu em Catagallo, Rio de Janeiro, no dia 20 de janeiro de 1866. Filho de Manuel Rodrigues da Cunha Pimenta e Eudócia Alves Moreira da Cunha. A partir de 3 anos, viveu entre fazendas na Bahia e o Rio de Janeiro, com tios que o criaram depois que ficou órfão de mãe. Em 1885, com 19 anos, ingressou na Escola Politécnica, mas por falta de recursos, transfere-se para a Escola Militar da Praia Vermelha. Nessa época, escrevia para a revista da escola, A Família Acadêmica. Por afrontar o ministro da Guerra do Império, foi expulso da academia em 1889, seguiu para São Paulo e publicou o jornal O Estado de São Paulo. Meu nome é Roberta Vitória e eu vou falar dos livros Os Sertões, de Euclides de Cunha. Análise da obra. Os Sertões dá início ao que se chama de pré-modernismo na literatura brasileira, revelando, às vezes com crueldade e certo pessimismo, o contraste cultural nos dois Brasis, o do sertão e o do litoral. Euclides de Cunha critica o nacionalismo exacerbado da população litorânea, que, não enxergando a realidade daquela sociedade mestiça produzida pelo deserto, agiu às cegas e ferozmente cometendo um crime contra si própria, o que é a grande tema de Os Sertões. Em tom crítico, também mostra o que séculos de atraso e miséria, e em uma região separada geográfica e temporalmente do resto do país, são capazes de produzir. Um líder fanático e o delírio coletivo de uma população conformada. Todos os importantes questionamentos e as grandes formulações sociológicas, antropológicas, históricas e políticas para compreender o Brasil. Antes e depois da República, tiveram seu embrião nas páginas de Os Sertões. A obra revela, às vezes com crueldade e certo pessimismo, o contraste cultural nos dois Brasis, o do sertão e o do litoral. A transição de valores tradicionais para modernos está na denúncia que faz da realidade brasileira, até então acostumada a retratar um peri, uma Iracema, um gaúcho, ícones do nosso romantismo. Evidência pela primeira vez em nossa literatura. Os traços e condições reais do sertanejo do jagunço, a sub-raça que habita o Nordeste brasileiro, o herói determinista que resiste à tragédia de seu destino, disfarçando de resignação o desespero diante da fatalidade. Essa ruptura de visão do mundo gera também um rompimento do plano linguístico. A objetividade científica na abordagem de um problema leva o autor a buscar termos precisos e, nessa escolha, sua linguagem torna-se especializada e, por isso, às vezes difícil, mas que se justifica pelo objetivo de tornar a exata comunicação das ideias. Considerada uma das obras-primas da literatura brasileira, Os Sertões, publicada em 1902, ano da sua primeira edição, 5 anos após a campanha de Canudos, cujo trágico desfecho Euclides de Cunha testemunhou como repórter de O Estado de São Paulo, apresenta não só um completo relato da campanha de Canudos, que foi a luta sangrenta contra os fanáticos chefiados por Antônio Conselheiro, os quais ameaçavam a segurança das cidades e as povoações vizinhas, mas apresenta ainda também um admirável estudo da terra e do homem do sertão nordestino, das condições de vida do sertanejo, da sua resistência e capacidade de acordo com a visão de Euclides de Cunha. Ele foi o único jornalista que atentou para a valentia dos jagunços. Da primeira à última página, Os Sertões é uma obra que incomoda.
Ele foi escrito exatamente para isso, para instigar, provocar a pesquisa e estimular a procura da verdade. É um livro contra o conformismo, é um livro de ideias e soluções, de questionamentos e proposições ousadas. Já é um lugar comum dizer que algumas de suas conceituações científicas não resistiram à evolução. Contém os vícios ou distorções típicas da época. É uma narrativa da insurreição de um grupo de fanáticos religiosos. E não só descreve a sociedade, mas também a geografia, geologia e zoologia plana do sertão brasileiro. Com seu apurado estilo jornalístico épico, traça um retrato dos elementos que compõem a Guerra de Canudos, a terra, o homem e a luta. A descrição minuciosa das condições geográficas e climáticas do sertão, de sua formação social, do sertanejo, o jagunço, o líder espiritual e do conflito entre as sociedades e a urbana. Mostra-nos um Euclides cientificista, historicista e naturalista, que rompe com o imperialismo literário da época e inicia uma análise científica em prol dos aspectos mais importantes da sociedade brasileira. A primeira parte, a Terra, descreve o cenário em que se desenrolou a ação. Euclides da Cunha, num apanhado geral, estudou os caracteres geológicos topográficos das regiões que estão entre o Rio Grande do Norte e o sul de Minas Gerais. De modo particular, a bacia do Rio São Francisco. Nos sertões do Norte, discorre sobre a seca, das causas da mesma, dando relevo especial ao papel do homem como agente geológico, da destruição que, ao praticar desde os tempos mais remotos e a agricultura primitiva baseada em queimadas, arrasou as florestas, os desertos, a erosão, o ciclo das secas terríveis vieram em seguida. A segunda parte, o homem, completa a descrição do cenário, com a narrativa das origens de Canudos. Euclides da Cunha estudou a gênese do jagunço e, principalmente, a de seu líder carismático, Antônio Conselheiro. Falou de raças, índios, portugueses, negros e de sub-raças, que indica com o nome mestiço. Em O Homem, o autor caracterizou o sertanejo como Hércules Quasimodo, usando antíteses e paradoxo. Hércules era um semideus latino, encarnação de força e valentia. Quasimodo era sinônimo de monstrego de uma pessoa disforme, personagem de Nossa Senhora de Paris, romance de Victor Hugo. Preparando o ambiente para os episódios de Canudos, Euclides da Cunha expôs a genealogia de Antônio Conselheiro, suas pregações e a fixação dos sertanejos do Arraial de Canudos. A terceira parte, a luta, é a mais importante, constituída da narrativa das 4 expedições do Exército, enviadas para sufocar a rebelião de Canudos, que reunia os bandidos do sertão. Jagunços, das regiões do Rio de São Francisco, e caganceiros, denominação no norte e no nordeste. Havia cerca de 20.000 habitantes no Arraial, na maioria ex-trabalhadores dos latifúndios da região, dividida em 6 subtítulos preliminares: Travessia dos Cambaio, Expedição Moreira César, Quarta Expedição, Nova Fase da Luta e Últimos Dias. Completou, por sua vez, o elenco dos personagens esboçado na segunda parte, o homem. Quer estudando-os em conjuntos, como no trecho Psicologia do Soldado, quer em closes particularizantes, como no retrato físico e psicológico do coronel Antônio Moreira César. O início da luta. As autoridades de Juazeiro se recusam a mandar a madeira que Antônio Conselheiro adquiria para cobrir a igreja de Canudos. Os jagunços, então, pretendiam tomar à força o que haviam comprado e pago. Avisado das intenções dos homens de Conselheiro, o governo do estado manda que em Juazeiro se organize uma força que elimine o foco de banditismo. A primeira expedição. 100 homens comandados pelo tenente Pires Peneira são surpreendidos e derrotados pelos jagunços no povoado de Uauá. A segunda expedição, 500 homens comandados pelo major Febrônio de Brito e organizados em colunas maciças, são emboscados pelos jagunços em terrenos acidentados, no Morro do Cambaio.
E em Tabuleirinhos destacam-se os bandidos, João Grande e Pageu, este último considerado por Euclides verdadeiro gênio militar, reduzida a 100 homens. As tropas do governo decidem voltar. A terceira expedição, 1.300 homens comandados pelo coronel Moreira César, armado por canhões Krupp recém-importados da Alemanha. Sem planos definidos, partiram em fevereiro de 1897, atacando de frente do Morro da Favela o Arraial de Canudos. Os jagunços, protegidos pela irregularidade do relevo, buscavam corpo a corpo e desorganizavam as tropas que na retirada desastrosa deixaram para trás armas, munições, os canhões Krupp e o próprio general Moreira César, morto após ter sido ferido em combate. A quarta expedição, 5.000 homens, comandados pelo general Arthur Oscar, João da Silva Barbosa e Cláudio Savagete, são enviados pelo sul. As tropas dividem-se em duas colunas. A primeira é cercada pelos jagunços no Morro da Favela e tem de se socorrer de segunda coluna, que, vitoriosa em Ocorobó, havia mudado da estratégia, dividindo-se em pequenos batalhões. As duas colunas tentam um ataque maciço, conseguem tomar uma boa parte do arraial, mas os soldados mal resistem à fome e à sede. Em agosto de 1897, 8.000 homens deslocaram para a região, comandados pelo próprio ministro da Guerra, o Marechal Carlos Bittencourt. São cortadas as saídas de Canudos e o abastecimento de água interrompido. Um tiro de canhão atinge a torre da igreja, estoicos esperando a salvação eterna. Os sertanejos não se renderam e muitos foram degolados após o assalto final. Perpetrou-se dessa forma o crime de uma nacionalidade inteira, no dizer de Euclides da Cunha, que a tudo acompanhou do morro Uauá, de onde escrevia suas reportagens para o jornal. A província de São Paulo, hoje o estado de São Paulo, mais tarde refundidas nessa obra monumental que são os Sertões. Meu nome é Hugo Vieira e agora irei falar do Afonso Henrique de Lima Barreto, mais conhecido como Lima Barreto. Nascido dia 13 de maio de 1881 na cidade do Rio de Janeiro, era negro e de família pobre. O escritor Lima Barreto está inserido ao pré-modernismo. Fazem parte desse período as obras de autores brasileiros publicadas entre 1902 e 1922. Além dessas características, são perceptíveis elementos de cunho nacionalista que já preanunciam a estética moderna brasileira. É possível perceber influências de estilos de épocas anteriores, tais como parnasianismo e o simbolismo e o naturalismo. E nota-se um nacionalismo crítico, em que os problemas sociais do Brasil são expostos, em que a crítica política é encarada. O realismo nessas obras é predominante. Assim, não há mais idealização romântica. As obras de Lima Barreto, portanto, apresentam tais características. Contudo, estão também impressos e aos problemas de saúde que efetuavam. Lima Barreto colocou em evidência e discutiu o preconceito racial. Assim, seus romances, memórias, crônicas e contos trazem a imagem de um Brasil de início do século XX, a partir da visão bastante crítica de um homem e de um artista excluído da sociedade e do meio acadêmico. Em romances como Recordações do Escrivão, Isaías Caminha e Clara dos Anjos, a temática do preconceito racial é focalizada. A visão de um país justo e tolerante não se sustenta em seus textos elementos que remetem à experiência de vida do autor, marcada pela exclusão e pelo preconceito, devido à sua origem pobre, à sua negritude. Esses dois românticos também fazem crítica à política brasileira, quando no primeiro é evidenciado
o poder político da imprensa e, no segundo, os poderes estatais são criticados por não se preocuparem em solucionar os problemas do subúrbio. Sua obra, portanto, caracteriza-se pela denúncia das desigualdades sociais que se mantinham devido aos interesses políticos individuais em prejuízo da coletividade. Assim, o escritor, com ironia, apontava a hipocrisia da sociedade brasileira da sua época. Opa, me chamo Cauã Castro e agora eu vou falar sobre O Triste Fim de Policarpo Quaresma, a obra mais conhecida de Lima Barreto. Essa obra narra a história do Major Quaresma, um homem cujo patriotismo exagerado só lhe causa problemas. Ele tem a ideia de tornar o Tupi-Guarani a língua oficial do Brasil e se dedica à agricultura nacional, mas é vencido pelas formigas saúvas. O protagonista, um dos mais conhecidos personagens do pré-modernismo, encontra seu triste fim quando decide apoiar o ditador Floriano Peixoto durante a Revolta Armada. Nesse seu último ato patriótico, ele se viu obrigado a encarar a realidade do país e abandonar a visão romântica que o acompanhou por tanto tempo. Esse foi o resumo da obra, que se passa no Rio de Janeiro, e as suas principais características são o nacionalismo crítico e o antirromantismo. Monteiro Lobato foi um escritor e editor brasileiro. O Sítio do Pica-Pau Amarelo é sua obra de maior destaque na literatura infantil. Criou a editora Monteiro Lobato e mais tarde a Companhia Editora Nacional. Foi um dos primeiros autores de literatura infantil de nosso país e de toda a América Latina. Ao lado da literatura infantil, Monteiro Lobato também deixou extensa obra voltada para o público adulto. Retratou os vilarejos decadentes da população do Vale do Paraíba. Quando da crise do café, situa-se entre os autores do pré-modernismo, período que precedeu a Semana de Arte Moderna. Lobato foi também jornalista, tradutor e empresário. Fundou a Companhia Petróleo do Brasil, a qual se dedicou por 10 anos. Olá, meu nome é José Henrique e eu vou falar sobre o livro Cidade Mortas de Monteiro Lobato. Cidade Mortas é um livro de contos do escritor José Renato Monteiro Lobato, que nasceu em Taubaté no ano de 1882. Os contos são ambientados em uma cidade do interior de São Paulo, no Vale do Paraíba, e são de cunho regionalista. As personagens dos contos são típicos brasileiros e os acontecimentos e situações que os envolvem são cômicos e engraçados, com a intenção de fazer uma crítica sutil aos valores da sociedade e ao comportamento das pessoas. Em alguns momentos, os contos também são um tanto saudosistas quanto o autor recorda acontecimentos de sua infância, e em outros momentos trazem desfechos surpreendentes. Quanto à linguagem, o autor se mostrou inovador, pois não concordava com a imposição das regras, já que acreditava que a língua não poderia ser dirigida por uma regra, pois possuía uma evolução natural. Neste livro, pois aplica grande liberdade no vocabulário e no uso de expressões regionais, bem como outros recursos como as onomatopeias, os neologismos. Ainda assim, a linguagem é clara e objetiva, deixando a mensagem o mais limpo possível, o que facilita a leitura. O tom jocoso é pitoresco, fazendo um uso da ironia. O livro foi publicado em 1919 pela Revista Brasil, e nas edições seguintes foram acrescentados-se alguns novos contos. O título do livro é também o título de um dos contos datado de 1906. Quanto à temática, os contos falam sobre a decadência econômica, a queda da produção cafeira, o cotidiano das cidades, ataca a realidade política, econômica e literária daquele tempo, descrevendo em cada conto os personagens típicos encontrados na sociedade. Fala de uma forma crítica
sobre assuntos recorrentes na época, como os efeitos da queda do café na vida daqueles que sobreviviam às custas dele, sobre como era fraca e entediante a literatura da época, chegando até mesmo a citar nomes de autores como exemplo sobre a desvalorização da honestidade, sobre a crueldade humana, sobre o nacionalismo exagerado, críticas à participação da Primeira Guerra, dentre outras realidades das quais fala com a sagacidade e sutileza. Augusto dos Anjos, nascido no ano de 1884, foi um poeta brasileiro, considerado um dos poetas mais críticos de sua época. Foi identificado como o mais importante poeta do pré-modernismo, embora revele em sua poesia raízes do simbolismo, retratando o gosto pela morte, a angústia e o uso de metáforas. Declarou-se cantor da poesia de tudo que é morto. Durante muito tempo foi ignorado pela crítica, que julgou o seu vocabulário mórbido e vulgar. Sua obra poética está resumida em um único livro, Eu, publicado em 1912 e reeditado com o nome Eu e Outros Poemas. Oi, me chamo Ron de Oliveira e vou falar sobre a obra de Augusto dos Anjos. Publicado em 1912, o livro Eu possui 56 poemas. 40 deles são sonetos e outros são poemas mais longos, como Os Doentes, que é dividido em 9 partes. Quase todos os versos são decassílabos, ou seja, tenha uma métrica fixa de 10 sílabas poéticas. O livro Eu, de Augusto dos Anjos, tem um especial apreço pelo vocabulário que Ong, como estratégia do belo, não quer escrever poesia bonita. Ele fala de carros, de vômitos, de lava, vermes, putrefação e outras coisas. A obra possui grande vendagem após a morte do poeta. Alguns consideram uma obra expressionista, outros veem nela características impressionatistas, sendo comumente decassilada, classificada como pertencente ao pré-modernismo brasileiro. O único livro publicado em vida por Augusto dos Anjos é essa edição correspondente à publicada em 1912, com a ajuda do seu irmão Odilon dos Anjos. Após a sua morte do autor, este primeiro núcleo de 56 poemas foi acrescido em 1920, de mais de 46 poemas coligidos por seu amigo Ori Soares. Augusto dos Anjos faleceu em Leopoldina, Minas Gerais, dia 12 de novembro de 1914, com apenas 30 anos, 2 anos após a publicação de seu livro. O livro Eu é uma das produções literárias mais discutidas, mais estudadas, mais editadas, existindo sob esse trabalho original uma vastíssima biografia. Augusto dos Anjos foi um poeta singular, é um poeta moderno. Ele é, entre todos os nossos poetas mortos, o único e realmente moderno, com uma poesia que pode ser compreendida e sentida como a de um nosso contemporâneo. Em 1912, ele colabora no jornal O Estado, dá aulas na escola normal. Augusto e seu irmão Odilon custeiam a impressão de 1000 exemplares do livro Eu, livro recebido com estranheza por parte da crítica, que oscila entre entusiasmo e a repulsa. Graça Aranha foi um escritor brasileiro. Seu romance Canaã abriu o período pré-modernista, compreendido entre 1902 e 1922.
além de apresentar o grupo modernista aos patrocinadores da semana de 22, fez o discurso inaugural do evento. José Pereira de Graça Aranha nasceu em São Luís, Maranhão, no dia 21 de julho de 1868. Filho de família abastada e culta, o que favoreceu seu desenvolvimento cultural. Estudou na Faculdade de Direito do Recife, numa época agitada pelas ideias de Tobias Barreto. Graça Aranha formou-se em Direito em 1886 e mudou-se para o Rio de Janeiro, exercendo por algum tempo a magistratura em Campos, no Rio de Janeiro, e em seguida em Porto Cachoeiro, no Espírito Santo. A amizade com Joaquim Nabuco o levou a ser nomeado membro fundador da Academia Brasileira de Letras. Em 1896, sem ter ainda publicado nenhum livro, ocupou a cadeira número 38, cujo patrono foi Tobias Barreto. Em seguida, Graça Aranha entrou para o Itamaraty como diplomata, desempenhou várias missões em Londres, Oslo, Haia e Paris, entre os anos de 1900 e 1920. Olá, eu sou João Walter e vou falar sobre o livro de Graça Aranha. O livro foi classificado pela história literária brasileira como um romance do pré-modernismo, período conhecido por antecipar a jornada cultural efervescente das décadas seguintes aos primeiros anos do século XX. Canha é um romance que define a carreira do escritor Graça Aranha em nosso cânone. Se olhando pelo viés dos livros didáticos de literatura disponíveis para a educação básica, por exemplo, o escritor nem pode ser definido como um dos integrantes do circuito de legitimação e poder que engloba os pertences ao Olimpo dos canonizados brasileiros, espaço reduzido que inclui nomes como Mário de Andrade, Graciliano Ramos, dentre outros. A exclusão, quando observamos alguns determinados fatos da nossa trajetória literária, advém de questões políticas e, entre aspas, birras entre escritores numa época muito anterior ao que hoje chamamos de cultura do cancelamento. Ao criticar a Academia Brasileira de Letras e romper com a movimentação modernista que ele próprio incentivou em seus primeiros anos na área, Graça Aranha se tornou salvaguardas as devidas proporções, entre aspas, maldito. A sua presença tímida não pode ser comparada ao projeto de exclusão semelhante ao que ocorreu com Lima Barreto, Luiz Gama, Cruz e Souza. Por exemplo, reconhecidos postumamente vitimados pelo racismo que ainda toma de assalto continuamente a fração alienada da população brasileira que ainda acredita no falacioso mito da democracia racial. O problema aqui pode ser analisado pelo viés do rompimento com os anseios de quem comandava a, entre aspas, festa, que se tornou o país com os eventos e projetos que a crítica denominou no modernismo. Fase bastante produtiva de nossa história cultural, era que ficou marcada pela ousadia na estética e na narratividade que fugia de alguns padrões anteriores e cunhava um novo modo de pensar, fazer, consumir e criticar a literatura e as demais artes de massa que ganhavam força com o advento do cinema, uma manifestação ainda preambular na época. Publicado em 1902, Canha nos apresenta a história de Michał Lentz, personagens de um romance com alto teor filosófico, focado na construção de não apenas uma tese, mas várias, com debates sobre etnia, colonização, progresso, relações humanas, diferenças culturais, militarismo e opressão feminina. No prefácio de Antônio Arnel Padro, na Unicamp, o especialista aponta que o romance não foge do projeto dos modernistas ao deglutir as ressonâncias da cultura estrangeira e substituir por motivos autenticamente conectados com a nossa geografia e história. Ao descobrir que na região uma jovem mulher chamada Guilhermina Lubeck tinha sido acusada de matar o seu filho numa situação bastante peculiar, o escritor desenvolveu o perfil e os conflitos da personagem Maria, figura ficcional que surge na história para mudar alguns rumos.
A dupla de jovens alemães, por sua vez, é tratada por meio de dualidades. Enquanto Mikau é da calma, Lentz é inquieto. O primeiro é, entre aspas, pedagogia do amor, diferente do segundo, uma criatura de pensamentos bélicos e focada na constante afirmação que faz para si mesmo sobre a superioridade da raça alemã, grupo que deveria dominar os nativos e tornar a região uma colônia. Ambos trabalham cotidianamente, lutam pela melhoria constante de vida, postura que ressalta na prosperidade nos negócios e em outras circunstâncias de sua existência. As coisas mudam com a chegada de Maria, personagem que surge vagante, perdida em meio aos maus tratos que sofria diariamente no relacionamento misógino vigente até ser abandonada. Ela é a catalisadora de algumas transformações e se torna uma figura de existência trágica, pois além de ser acusada erroneamente, tratada como prostituta e julgada de infanticídio após a morte de seu filho, devorado pelos porcos numa cena nunca esquecida, lida enquanto quem voz escreve ainda era adolescente e tinha dado os primeiros passos na cultura da literatura. Situação remunerada com na releitura para a produção dessa reflexão que você, caro leitor, acompanha. Ao longo das 360 páginas da edição veiculada pela Ática, belíssima em seu projeto editorial com capa de Getúlio Delfim, conhecemos um pouco dos costumes do Porto do Cachoeiro, interior do Espírito Santo, território habitado por pessoas excessivamente conservadoras, alvo para a crítica estabelecida por Graça Aranha em várias passagens, principalmente no 6º capítulo, auge do livro, trecho que pode ser considerado a chave da virada de tom da narrativa. É quando a obra deflagra a corrupção, outra palavra-chave marcante na jornada desses personagens que não encontram alternativa diferente de ir para, entre aspas, Cânia. Ao ter se tornado amigo de Joaquim Nabuco, o escritor Graça Aranha ganhou um fiador literário que lhe permitiu ingressar na Academia Brasileira de Letras, associação que precisava de ao menos uma publicação literária para permitir a entrada do autor que alguns anos depois, tal como mencionado anteriormente, provocou um rompimento com a instituição que julgava contraditória a não ser renovar e manter algumas posturas entre aspas hipócritas. Por sua amizade com Nabuco, conheceu Machado de Assis, Olavo Bilac, Visconde de Tournai, dentre outros. Referências literárias que marcaram a sua caminhada enquanto figura importante do segmento na época. Escreveu Cânia, seu maior ponto de articulação com o cânone literário brasileiro, mas também produziu teatro com a peça Malazarte. Produziu os contos Imolação e Névoas do Passado. Organizou as suas memórias em O Meu Próprio Romance, além de ter proferido a conferência A Emoção Estética na Arte Moderna, na famosa Semana de 1922. Por ter convivido com movimentos de ruptura na cultura europeia, trouxe novidades para o Brasil, adaptando-as. O Brasil, no desenvolvimento do livro, é considerado a nova Cânia, terra da fertilidade, plena em sua natureza exuberante, local ideal para o estabelecimento da supremacia branca alemã, na visão do conflituoso Lentz. Situado numa época de avanços na industrialização e modernização de um país envolto na cultura do café, o romance traz acontecimentos que refletem o mencionado racismo científico e suas ideias perigosas, oriundas da política na Europa, bem como também faz uma exposição panorâmica dos interesses da elite que cresceu vertiginosamente e ganhou projeção econômica a ponto de ditar normas e comportamentos. Cânia, na região conhecida por ser a antiga denominação do território que hoje situa Israel na concepção bíblica, é o espaço prometido por Deus ao seu povo, espaço de fartura e estabelecimento como terra prometida desde o chamado de Abraão. Aqui, no entanto, a leitura alegórica
entrelaça os destinos dos jovens imigrantes alemães, que precisam driblar muitos desafios para conseguir ao menos vislumbrar o território que servirá deslocamento diante de tantas adversidades. Oi, eu sou Kaique Natan e vou falar sobre as vanguardas brasileiras. As vanguardas brasileiras teve seus primeiros passos entre 1912 e 1917, sendo seu principal marco a Semana de Arte Moderna em São Paulo, em fevereiro de 1922. Sob a influência das vanguardas europeias e a sua ruptura com a forma tradicional de fazer arte, os artistas brasileiros começaram a repensar a arte no país. As vanguardas artísticas ultrapassaram o limite até então encontrados nas artes, propondo assim novas formas de atuação estética ao questionar os padrões impostos. No Brasil, elas influenciaram diretamente o movimento modernista, que teve início com a Semana da Arte Moderna. As vanguardas artísticas europeias que se destacaram foram expansionismo, fauvismo, cubismo, futurismo, dadaísmo, surrealismo. Junto, esses movimentos influenciaram a arte moderna mundial, desde pintura, escultura, arquitetura, literatura, cinema, teatro, música e etc. Meu nome é Júlia Bravo e eu vou falar sobre o fim do pré-modernismo. O pré-modernismo é um período de transição entre o simbolismo e o modernismo. Muitos estudiosos não o consideram como uma escola literária, e sim como um período literário ou estilo de época, pois apresenta uma multiplicidade de temáticas e obras com características distintas. Por isso, é possível encontrar em obras dessa época características de estilos passados, como o parnasianismo, realismo, naturalismo e simbolismo. É um período de consolidação do regime republicano e, com isso, ocorreram vários conflitos sociais de contestação e reprovação das novas políticas no Brasil. A proclamação da República, Guerra de Canudos, Revolta da Chibata, Guerra do Contestado e a Revolta das Vacinas são alguns fatos históricos que levaram os autores desse período a realizarem críticas sociais, econômicas e políticas em suas obras. É também um momento em que o país está inserido em uma época de renovação, avanços científicos e tecnológicos causados pela influência francesa, principalmente no Rio de Janeiro. O movimento representou um momento de transição e de preparação para a fase de emancipação da literatura brasileira, o modernismo. Por ser um período de transição, é marcado por um nacionalismo crítico, ou seja, sem idealizações românticas, é um período de renovação artística. Também tem como característica a denúncia social, temas históricos e cotidianos e o uso de problemas da nossa realidade cultural e social em suas obras. O pré-modernismo teve início em 1902 e terminou em 1922 com a Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna foi um evento organizado para celebrar o centenário da independência do Brasil e aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo. Esse evento chocou parte da população e trouxe à tona uma nova visão sobre os processos artísticos, bem como a apresentação de uma arte mais brasileira. Bom, esse foi nosso podcast de Português e Literaturas. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o joinha e nos vemos em breve. Até mais.